Após o concílio de Jerusalém, os apóstolos e anciões da igreja escreveram carta aos gentios e deram a missão a Paulo e Barnabé para entregar essas cartas, e juntamente com eles foram Judas e Silas para confirmar o que foi que aconteceu no concílio. Após isso, Judas retornou para Jerusalém, porém Silas ficou em Antioquia junto com Paulo e Barnabé. Alguns dias se passaram e Paulo decidiu que era hora de fazer uma outra viagem, dessa vez passando pelas cidades que pregaram o evangelho, para verem como é que estavam. Porém, Paulo e Barnabé entraram em uma discussão, porque se vocês bem lembrarem, na primeira viagem missionária, eles levaram João Marcos, porém Marcos abandonou os dois. Por isso que Paulo não queria levá-lo novamente em outra viagem. A briga entre os dois foi tanta que eles se dividiram. Paulo foi por terra, passando pelas províncias da Síria e da Cilícia, enquanto Barnabé foi junto com Marcos para a ilha de Chipre. E Paulo levou com ele a Silas, e passando essas províncias, chegou até o sul da Galácia, onde entraram na cidade de Listra e Derbe. E lá conheceram um discípulo chamado Timóteo, que tinha boa reputação nas cidades de Listra e Icônio. Então Paulo resolveu levá-lo junto com ele e Silas durante a viagem. Então, passando pela província da Galácia e pela região da Frígia, Paulo queria ir até a região da Ásia Menor, porém o Espírito Santo o impediu. E chegando na região de Mísia, ele tentou ir para a província da Bitínia, porém o Espírito Santo novamente o impediu. Então eles atravessaram a Mísia e foram até a cidade de Troade, onde Paulo conheceu Lucas, o médico amado, que escreveu o Evangelho de Lucas e é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Então à noite, Paulo teve uma visão, ao qual lhe apresentava um varão da província da Macedônia, que pedia para os apóstolos irem até a Macedônia e ajudá-los. Após esse aviso divino, Paulo e sua equipe tentaram ir logo para a Macedônia. Pegaram um navio e foram em direção reta para a província da Samotrácia, e no dia seguinte foram até a cidade de Neápolis, e dali foram até a cidade de Filipos, que na verdade é uma colônia, e é o primeiro povoado da região da Macedônia. Essa colônia era muito privilegiada, pois tinha uma guarnição militar do Império Romano, e por ser uma colônia, não havia sinagoga de judeus. Então Paulo foi até fora da cidade, onde julgava que havia um lugar para oração. Então eles começaram a pregar para as mulheres que ali estavam, e conheceram uma certa mulher chamada Lídia. Ela acabou aceitando o evangelho de Paulo, e foi batizada, e acolheu Paulo e Silas e os outros em sua casa. Porém, quando Paulo e Silas estavam indo para o local de oração, existia uma jovem que era escrava, que tinha um espírito demoníaco de adivinhação, e ela ficava seguindo os apóstolos, gritando: "Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus." Isso em um tom de provocação. Então Paulo ficou de tão saco cheio que expulsou o demônio dessa jovem no nome de Jesus. Porém, os donos da escrava não se agradaram disso, porque perderam seu lucro. Então enviaram Paulo e Silas até a praça pública, onde os acusaram de desordem pública. Então os magistrados da cidade açoitaram eles e os prenderam. Porém, por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e louvar ao Senhor. E de repente, aconteceu um terremoto na prisão, que libertou todos da cadeia. E o carcereiro da prisão, acordando, percebeu o que aconteceu e pensou que todos os presos fugiram. Então, para não ser punido, tentou se suicidar. Porém, Paulo o impediu, dizendo que todos os presos estavam lá ainda. O soldado, todo trêmulo, se prostrou aos pés dos apóstolos e, tirando eles para fora, fez a seguinte pergunta: "O que é necessário para que eu me salve?" E eles responderam: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua família." E após isso, Paulo e Silas pregaram para a família do carcereiro, e todos foram batizados. Já de manhã, os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas, porém Paulo reclamou que os haviam açoitado em praça pública sem serem condenados, sendo que isso não poderia ser feito, já que eles eram cidadãos romanos. Porque, para quem não sabe, Paulo tem dupla cidadania, ele é tanto judeu quanto romano. Por isso, ele não poderia ter sido açoitado sem antes um julgamento prévio. Os magistrados da cidade, sabendo isso, ficaram com medo, então pediram desculpa aos apóstolos. Ele lhes pediu para que saíssem da cidade. Saindo da prisão, eles foram até a casa de Lídia, e os irmãos confortaram os apóstolos.